Aos 18 anos, Vicenza abandonou a comunidade hippie onde cresceu, partiu sem avisar a mãe e foi buscar o nome de um homem que nunca conheceu. O que ela encontrou no caminho mudou muito mais do que sua certidão de nascimento. Se você gosta de filmes que parecem leves, mas deixam uma marca difícil de apagar, fica aqui porque essa análise não vai só contar o que acontece em Pai em Dobro. Vai mostrar por que esse filme brasileiro da Netflix, lançado em janeiro de 2021, é na verdade uma das histórias mais honestas já contadas sobre o que significa crescer, se perder e se reencontrar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Para você, família é o lugar onde a gente nasce ou o lugar onde a gente aprende a pertencer? Vicenza cresceu em um ambiente que, visto de fora, parecia completo. A comunidade hippie onde ela foi criada tinha natureza, liberdade, uma filosofia de vida própria e uma rede de pessoas que se cuidavam mutuamente. Mas no meio de tudo isso, ela carregou por anos um vazio muito específico. Ela não sabia quem era o seu pai biológico. Não era uma curiosidade de infância. Era uma lacuna de identidade que foi crescendo junto com ela. Aos 18 anos, essa pergunta deixou de ser ingênua e virou urgente. Quem é ele? De onde eu vim? O que há em mim que eu ainda não consigo nomear? Foi com essa urgência que Vicenza tomou uma decisão que, à primeira vista, parece impulsiva, mas que o filme trata com uma seriedade discreta. Ela foi embora. Saiu do único mundo que conhecia, cruzou uma fronteira invisível entre a bolha onde cresceu e o Brasil real lá fora e começou uma busca que ela mesma ainda não sabia exatamente o que procurava. A direção de Cris D'Amato e o roteiro assinado por Renato Fagundes e Thalita Rebouças fazem questão de deixar claro desde o início que essa partida não é uma fuga adolescente sem sentido, é um rito de passagem. É o momento em que uma pessoa jovem deixa de viver dentro de uma história que os outros escreveram para ela e começa a tentar escrever a própria. O que o filme faz com muito acerto é não romantizar essa travessia. Vicenza, interpretada por Maísa Silva com uma naturalidade que segura o filme do início ao fim, não parte sabendo o que vai encontrar. Ela parte justamente porque não sabe. E é exatamente aí que Pai em Dobro se diferencia de tantas outras histórias de busca por identidade. O valor da jornada não está no destino. Está nos choques que acontecem no meio do caminho, nas pessoas que ela encontra, nos tipos de vida que ela observa pela primeira vez, nas situações que não têm resposta certa e que ela precisa atravessar mesmo assim. Quando o filme revela que existem dois homens que podem ser o pai de Vicenza, interpretados por Eduardo Moscovis e Marcelo Médici, a narrativa ganha uma camada que vai muito além do suspense sobre quem é o pai biológico. Os dois personagens representam formas completamente diferentes de estar no mundo, de amar, de construir família, de encarar o passado. E ao conviver com eles, Vicenza não está apenas coletando pistas. Ela está pela primeira vez se enxergando em espelhos que ninguém havia colocado na frente dela antes. Cada reação que ela tem diante dos dois homens revela algo sobre quem ela é, sobre o que ela valora, sobre o tipo de pessoa que ela quer ou não quer se tornar. Essa é uma das ideias mais ricas que o filme carrega sem precisar explicar em voz alta. A busca pela paternidade biológica vira, na prática, uma busca por referências de identidade. A gente vai atrás do pai não só para preencher um dado do passado. A gente vai atrás porque acredita que naquele encontro vai encontrar alguma chave para entender a si mesma. E Pai em Dobro trata essa crença com respeito, mas também com uma honestidade que dói um pouco. Nem sempre o que a gente encontra no final é o que imaginava. O roteiro não poupa Vicenza de uma das descobertas mais comuns na vida adulta. A realidade não tem o mesmo formato bonito que a expectativa. Ela partiu com uma esperança muito humana de que, ao encontrar a resposta sobre sua origem, alguma coisa dentro dela ia se encaixar de vez. Mas os adultos que ela encontra pelo caminho são imperfeitos. As histórias que ela ouve têm buracos, o passado da mãe não é simples de entender. E a revelação final, qualquer que seja, não chega como um alívio imediato. Chega como um ponto de partida novo. É exatamente nesse ponto que o filme fala de algo muito além da Vicenza. Fala de uma experiência que qualquer pessoa jovem conhece em algum grau. A de descobrir que crescer não é acumular respostas, mas aprender a viver com as perguntas que não têm solução limpa. Que os pais são humanos, não personagens. Que a família não é uma estrutura perfeita, mas um conjunto de escolhas e afetos que se reconstroem o tempo inteiro. E que o momento em que a gente para de esperar que alguém de fora nos explique é justamente o momento em que a gente começa a se tornar
quem é de verdade. Pai em Dobro dialoga com algo que o público brasileiro conhece bem, porque é uma cultura que valoriza profundamente os laços familiares, mas também uma cultura onde histórias de ausência paterna, de família não convencional e de identidade construída fora dos moldes tradicionais são extremamente comuns. O ambiente hippie onde Vicenza cresce não é alienígena para o espectador brasileiro. É apenas uma versão mais visível de algo que muita gente vive em formas diferentes. Crescer dentro de uma lógica familiar específica e, em algum momento, precisar se perguntar o que disso tudo é realmente seu. Mas a Silva carrega o filme com uma presença que vai muito além do que o roteiro entrega nas falas. Há uma contenção no trabalho dela que faz com que os momentos de ruptura emocional sejam mais verdadeiros, porque não são exagerados. O espectador não é guiado o tempo todo para sentir o que o filme quer que sinta. Ele é colocado ao lado de Vicenza e vai percebendo junto com ela o que está em jogo. Isso é uma escolha de direção que respeita a inteligência do público e que torna a experiência de assistir ao filme mais parecida com a vida do que com um produto de entretenimento calculado. No fim, o que Vicenza encontra não é apenas um nome num documento. Ela encontra uma versão de si mesma que não existia no começo do filme. Uma versão que passou por desconforto, por decepção, por surpresa, por afeto inesperado e que do outro lado de tudo isso conseguiu ficar de pé. Não porque as perguntas foram todas respondidas, mas porque ela parou de precisar que fossem. Pai em Dobro começa como uma história sobre um pai que está por ser encontrado. Termina como uma história sobre uma mulher jovem que encontrou a si mesma no caminho. E talvez seja por isso que o filme ressoa tanto, porque no fundo todos nós já fizemos alguma versão dessa viagem. Buscamos uma resposta fora, numa pessoa, num lugar, numa revelação e descobrimos que o que mais precisávamos estava sendo construído dentro de nós ao longo de todo o percurso. Família não é só origem, é também destino. E às vezes para chegar a esse destino a gente precisa primeiro se perder um pouco no caminho. Conta aqui nos comentários. Você já fez uma viagem física ou emocional que começou com uma pergunta sobre o passado e terminou com uma descoberta sobre você mesmo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que também gosta de filmes que fazem pensar e se inscreve no canal para não perder as próximas análises.